No coração do Palácio Real existe uma das figuras mais enigmáticas de Bleach. Ele é o responsável por manter toda a realidade dos mundos em equilíbrio. O Rei das Almas não é um governante e nem um guerreiro, mas um prisioneiro mutilado pelos próprios fundadores da Soul Society, cujo único motivo de sua existência é servir como pilar para sustentar os três mundos. Nesse vídeo vou falar sobre os motivos do qual o Rei das Almas foi desmembrado e aprisionado em um cristal. Vou fazer uma análise completa de todos os fragmentos que surgiram na Guerra dos Mil Anos e na Light Novel. Agora, sem mais delongas, vamos lá. No terceiro volume da Light Novel Kenfio On Road, existem duas explicações sobre o passado do Rei das Almas, uma feita por Tokinada e outra por Ichibei. Segundo Tokinada, o Rei das Almas era nada mais do que um sacrifício vivo, uma ferramenta usada apenas para sustentar a estrutura do universo. Já a versão de Ichibei revela que no passado o mundo não era dividido como conhecemos, a ideia de reinos separados não existia, o caos reinava solta, até que o Rei das Almas surgiu com poderes capazes de mudar a realidade. Foi então que as 5 grandes famílias nobres decidiram usar o Rei das Almas como núcleo para sustentar os três mundos. Um deles, mais precisamente o ancestral da família Tsunoyashiro, desconfiava profundamente do Rei das Almas. Ele acreditava que um ser com tanto poder não deveria existir livremente, e temia que ele pudesse dominar ou destruir o mundo. Assim eles arquitetaram um plano para selar o Rei das Almas, mutilando seu corpo, removendo seus braços, pernas e órgãos, e o aprisionando em um cristal, onde passaria a eternidade servindo como pilar para sustentar os três mundos. Não se sabe ao certo o paradeiro de todos os órgãos do Rei das Almas. Na Guerra dos Mil Anos foram revelados 3, sendo 2 parte do exército de elite de Urabarra e 1 dentro do corpo de Ukitake. O Extermuiter Pernida é o braço esquerdo do Rei das Almas, fazendo parte do grupo de elite da guarda de Urabarra, considerada a mais poderosa. Ele recebeu a letra C de Decompossory, habilidade que lhe permite controlar corpos e até objetos inanimados através de seus nervos. No Clube Outside tem uma pergunta bem interessante. Quando fomos apresentados ao Rei das Almas pela primeira vez, ele claramente possuía um corpo inteiro. Em que momento você decidiu retirar seus membros? Além disso, na cena em que Pernida esmaga o soldado da guarda de Senjumaru, sua mão aparenta ser totalmente normal. Então imagino que naquela época ainda não havia sido decidido que ele seria o braço esquerdo do Rei das Almas. Kubo não responde a primeira parte da pergunta sobre o Rei das Almas, mas esclareceu que inicialmente Pernida seria capaz de manter uma forma humanoide perfeita e gradualmente durante a batalha ou ao perder o controle, revelaria sua verdadeira forma. Segundo Kubo, esse conceito poderia ou não ter sido levado adiante, e foi por isso que ele optou por desenhar Pernida encapuzado. A verdadeira forma de Pernida é finalmente revelada na luta contra Mayuri. Seu corpo assume a forma de uma mão, com dedos acorrentados e um olho no centro da palma, evoluindo para um braço quando quebra as correntes. Uma das características mais marcantes de seus poderes é a dominação sobre o processo e a evolução, descrito como a representação do progresso, sendo o oposto de Mimihage, que simboliza a estagnação. Outra habilidade impressionante é a sua capacidade de imitar a fala, evoluindo constantemente conforme assimila os corpos de seus oponentes. Seus nervos também estão conectados com suas flechas, o que aumenta ainda mais as chances de controlar e derrotar o inimigo. Além de tudo isso, Pernida é imune ao poder All Might de Urabarra, que é a habilidade de enxergar e alterar o futuro. Mimihage e o próprio Rei das Almas também são imunes a esse poder. Quando Pernida tem alguma parte de seu corpo arrancada ou cortada, algo peculiar acontece. Cada pedaço se desenvolve em novas formas, se tornando novos corpos, além de regenerar a parte perdida que foi inicialmente cortada. No capítulo 656, Eskin faz uma revelação sobre Pernida e Gerard, dizendo que eles são os únicos Quincy's que nunca receberam poderes de Urabarra. Diferente dos outros, eles já nasceram com suas próprias habilidades. Por isso, entre os Extermuiters, suas Swifts não representam dons concebidos pelo Rei Quincy. A morte de Pernida acontece de uma forma bem diferente. Durante a luta contra Mayuri Nemo, ele usa sua habilidade Decompossory, sempre evoluindo cada vez mais rápido.
Quando a luta chega em um estado crítico, Nemo intervém. Seu corpo foi artificialmente criado por Mayuri, com uma densidade celular e uma regeneração absurdamente alta. Nemo ataca diretamente Pernida, abrindo uma brecha para ser absorvida. No entanto, Pernida sofre uma reação em cadeia de regeneração e divisão celular extremamente rápida, levando a um crescimento descontrolado do seu corpo, o que levou à perda de estabilidade explodindo, resultando na sua derrota. No capítulo 616, o Kitaki realiza o ritual Kamikaki para libertar Mimi-Hage de seu corpo, cujo objetivo era impedir o Urahara de destruir o Rei das Almas. É nesse momento que descobrimos mais sobre essa entidade. O Kitaki revela que quando tinha apenas 3 anos, sofria de uma grave doença pulmonar. Inconformados, seus pais o levam até o santuário de Mimi-Hage. O flashback de Ukitake no anime mostra Mimi-Hage se manifestando na forma de um braço com um olho nas costas da mão. No distrito 76 de Rukongai, os moradores locais acreditavam que Mimi-Hage era um deus que concedia milagres e podia até salvar pessoas de doenças graves. Quando os pais de Ukitake apelam para a divindade, Mimi-Hage responde invadindo o corpo da criança, substituindo os pulmões que estavam falhando. Isso salva a vida de Ukitake, mas cria um efeito colateral. Seu corpo fica instável e frágil para sempre, e é por essa razão que ele vive doente. Com o ritual Kamikaki, Ukitake liberta a entidade do seu corpo para impedir o colapso dos mundos. Mimi-Hage sobe direto ao Palácio Real para tentar estabilizar o Rei das Almas. Nesse momento é revelado que Mimi-Hage é imune ao poder All-Might do Urahara. Durante a luta no Palácio Real, Mimi-Hage tenta resistir aos ataques de Urahara, mas eventualmente é derrotado e absorvido junto com o Rei das Almas. No mangá, com a absorção de Mimi-Hage por Urahara, o ritual Kamikaki falha e consequentemente leva à morte de Ukitake. Vale lembrar que tanto Pernida quanto Mimi-Hage possuem pontos em comum, pois ambos são partes do Rei das Almas. No entanto, cada um tem diferenças marcantes. Como é explicado por Ichibei na light novel, cada um deles segue em caminhos distintos. Enquanto Mimi-Hage decidiu salvar o mundo tentando proteger o Rei das Almas, Pernida faz a escolha oposta, se unindo a Urahara, com o objetivo de desfazer o mundo atual e voltar aos primórdios, como inicialmente era, onde não existia divisões de mundos. O próximo fragmento é Gerard Valkyrie. Ele é a manifestação do coração do Rei das Almas e carrega a letra M de The Miracle. Sua habilidade é uma das mais complexas e poderosas no universo de Bleach. Diferente de outras habilidades, The Miracle atua sobre a probabilidade e o conceito do impossível, transformando situações desfavoráveis em resultados milagrosos a favor de Gerard. Resumidamente, seu poder permite que qualquer evento que seria considerado improvável ou impossível, especialmente a sua derrota, seja revertido. Quando Gerard sofre algum dano, ao invés de enfraquecê-lo, esse dano é interpretado como um milagre, fazendo com que ele sobreviva e retorne ainda mais forte. Isso significa que ataques que deveriam matá-lo, ferimentos fatais ou situações de desvantagem extrema, acabam servindo como combustível para sua evolução. Uma das manifestações mais visíveis dessa habilidade é o crescimento físico e o aumento exponencial de poder. Quanto mais Gerard é pressionado em combate, maior ele se torna, tanto em poder quanto em força. Esse crescimento não é apenas físico, mas também simbólico. Ele representa a materialização da esperança, da fé e da ideia de que algo impossível pode acontecer. Quanto mais desesperadora a situação, maior a probabilidade de um milagre acontecer, e mais forte Gerard se torna. Além disso, The Miracle também pode ser interpretado como um poder que responde às emoções e percepções ao redor. A crença, o medo ou o desespero dos oponentes ajudam a alimentar esse fenômeno. A questão 475 no Club Outside pergunta se a Swift de Gerard, The Miracle, possui a habilidade de fortalecer a parte ferida do corpo através da gigantificação. Quando Gerard foi cortado ao meio pela bancada de Zaraki Kenpachi, algo semelhante a uma cruz quincy saiu de sua cabeça. Seria correto assumir que aquilo era o núcleo de Gerard e que se tivesse sido destruído, Gerard teria sido derrotado? Kubo responde que se tivesse sido destruído, ele teria sido derrotado. Isso se ele fosse capaz de destruí-lo. Na light novel Kenfio On Road,
surge uma figura enigmática e extremamente poderosa chamada Aura Mithbane. Ela é uma Fullbringer, mas diferente dos outros, seu poder atinge um grau muito mais elevado. A Aura possui a capacidade de manipular a alma da matéria, permitindo que altere o ambiente ao seu redor com extrema precisão. Objetos, estruturas e até o espaço físico podem ser controlados por sua vontade. Por esse motivo surgiram teorias de que a Aura poderia possuir algum fragmento do Rei das Almas. Ela não é parte do Rei das Almas como Gerard de Opernida, mas sua existência está conectada a ele. Como Fullbringer, a Aura possui poderes que surgiram por conta de fragmentos ou influência do poder do Rei das Almas. Isso acontece porque o Rei das Almas é a fonte que equilibra os mundos. Partes ou resquícios de seus poderes se espalharam por todos os cantos, e humanos expostos a tal poder podem desenvolver habilidades especiais. No caso específico de Aura, essa conexão é levada a um nível muito mais alto. Ela possui um controle extremamente refinado sobre a alma da matéria, algo que reflete diretamente o conceito central do Rei das Almas, o domínio sobre a estrutura da existência. Na Light Novel, Aura demonstra um nível de poder e compreensão que a aproxima de entidades superiores. Ela é capaz de usar esse poder de forma quase perfeita, algo que sai totalmente fora da curva. Urahara compara a natureza de seus poderes à de um Shinigami que pode usar Hakuda e Kido do nível de Sosken Aizen. Os fragmentos do Rei das Almas podem ser herdados por humanos, shinigamis, quincies e entidades espirituais, porém isso não acontece de forma totalmente aleatória. O indivíduo precisa ter uma certa capacidade estrutural e espiritual, além de afinidade suficiente para suportar esse poder, como foi o caso de Hangiko, que possuía uma parte desses fragmentos, mas foi extraída de seu corpo por Aizen. O poder dos fragmentos é tão impressionante que o Rolling Komikidomoi conseguiu se libertar da maldição de Ichibei, consumindo alguns fragmentos que estavam em posse de Hikone. Devido à provável ligação dos Fullbringers com os fragmentos do Rei das Almas, muitos deles foram perseguidos e capturados pela família Tsunehashiro, com o intuito de entender a origem de seus poderes e a conexão com o Rei das Almas. Algo semelhante aconteceu com Kakyo, amiga de Kanami Tozen. Ela foi casada com Tokinada. Essa união foi arquitetada para fins experimentais. Há teorias que Kakyo poderia possuir algum fragmento. Esse seria o verdadeiro motivo dela ter sido escolhida para casar com Tokinada, mas nada foi comprovado oficialmente. Outros mistérios ainda sem respostas é o paradeiro das pernas e os fragmentos restantes do Rei das Almas. Alguns fãs especulam que até Orihime possa ter herdado algum fragmento, pois suas habilidades não é apenas uma cura comum, seus poderes têm a capacidade de rejeitar eventos que já aconteceram, reverte danos como se nunca tivesse existido, como foi o caso de Grimmjow, que teve o braço totalmente restaurado. Orihime opera em um nível totalmente único. Aizen afirma que o poder dela é algo próximo de interferir na vontade de Deus. Quando você olha para todos esses fragmentos, fica claro que o Rei das Almas não é apenas um personagem misterioso. Ele é literalmente a base que sustenta todo o universo de Bleach. Cada fragmento do seu corpo acabou criando entidades, poderes e eventos que mudaram completamente a história da Soul Society. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Depois de tudo isso, quem mais você acha que carrega os fragmentos do Rei das Almas? Me conte nos comentários abaixo. Se você gosta de vídeos explorando mistérios e teorias do universo de Bleach, inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!